Lembrando, né, que nesta quinta-feira, às 8 horas, o São Paulo enfrenta a Chapecoense e retorna, depois da pausa do Campeonato Paulista, o São Paulo retorna a campo, vai em busca de mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, jogo que vai acontecer no estádio do Canindé, quinta-feira, às 8 horas da noite. Inclusive, estarei lá presencialmente, estarei acompanhando essa partida lá da tribuna de imprensa e conhecerei pela primeira vez o Canindé assistindo o jogo. Já joguei no Canindé e já fui para alguns shows ali, a festa junina do Canindé. Já fui bastante ali em vários shows, Sorriso Maroto, Belo, enfim, já aproveitei bastante lá. E aí agora vou acompanhar um jogo do nosso tricolor paulista lá. São Paulo que tá fazendo essa preparação, treina hoje, treina amanhã, treina na quarta-feira, para na quinta-feira tá tinindo estar 100% para esse compromisso importante. E só os 3 pontos interessam. Obviamente, São Paulo vai com a sua força máxima, até do que a gente tem de informação nesse mês de março. São Paulo entende que é crucial, inclusive, para suas pretensões no Campeonato Brasileiro, porque só tem jogo do Campeonato Brasileiro, né? E tem agora a Chape, tem depois em casa o Palmeiras, que por mais que seja um clássico, São Paulo precisa dos 3 pontos, e vai viajar para Bragança para enfrentar o Bragantino e o Atlético Mineiro fora de casa. São Paulo precisa somar pontos para continuar bem na competição. Bora lá trazer algumas informações do nosso tricolor paulista. Vou começar aqui. Primeiro, vamos falar sobre a reunião do Oscar com os representantes do São Paulo. Houve uma reunião na semana passada, a gente está em nova semana, na semana passada, entre os advogados do meio-campista e os representantes do atleta. E eles divergem ainda da última proposta feita ao São Paulo, do São Paulo ao staff. As negociações, o staff propôs uma coisa, o São Paulo fez uma contraproposta, e aí essa contraproposta não foi aceita pelos advogados e pelos representantes do Oscar. O Oscar já não está nem mais cuidando disso, já não está nem nas tratativas, ele está deixando tudo a cargo realmente dos profissionais cuidarem. Qual que é a principal divergência nesse momento? É justamente o fator financeiro. O São Paulo quer pagar 1/3 daquilo que pede os representantes do Oscar. E 1/3 desse valor total é algo realmente significativo. A gente está falando de 7 milhões de reais. Então o staff quer receber esse valor cheio. O São Paulo não concorda com esses termos, está tentando ali de fato entrar num consenso. Fato é que as duas partes querem um consenso, eles querem entrar em um acordo. O Oscar está apavorado, não quer que esse caso acabe parando na justiça, porque ele sabe que pode acabar mal, ele sabe que a imagem dele perante o torcedor já não é das melhores, então ele não quer também acabar pegando isso para si. Então, deve acontecer uma reunião nos próximos dias, inclusive, para tentar novamente encontrar um consenso. Nem eu, nem tu, vamos tentar aqui baixar um pouquinho. A gente aumenta, o São Paulo aumenta um pouquinho do que estava disposto a pagar, o Oscar diminui para tentar esse consenso. Por exemplo, as conversas já evoluíram a ponto do parcelamento. O Oscar e os seus representantes já aceitam receber esse valor até o final que era do antigo contrato, até dezembro de 27. Isso já é um passo super importante. O que diverge mesmo hoje está no valor, tá bom? Para a gente continuar, teve um médico que foi demitido do São Paulo depois de 8 meses e ele desabafou nas redes sociais, tá? O Bruno Marincolo, médico das categorias de base do Clube Cotia, ele foi desligado sem maiores explicações. De acordo com o relatado pelo doutor nas suas redes sociais, quando anunciou a sua saída, sua demissão após 8 meses de clube aconteceu por telefone, o que deixou ele bem pé da vida. Ele disse ter recebido um golpe dilacerante e devastador. Inclusive, muitos jogadores do elenco do São Paulo, especialmente os revelados em Cotia, mandaram mensagens e agradeceram o doutor. Por exemplo, na postagem dá para ver o Luca, o Rian Francisco, o Nicolas, agradecendo bastante ele aqui. Vou pegar só um trecho importante aqui que ele trouxe. Fui desligado, abre aspas para o Bruno. Fui desligado essa semana por telefone e com grande pesar não faço mais parte do departamento médico do São Paulo Futebol Clube. Durante esses 8 meses eu vivi algo que nunca imaginei viver, mas algo que sempre sonhei. Ou ser jogador ou ser médico do time do meu coração. Eu conheci pessoas que só via na TV, no Instagram ou em blogs do São Paulo. Eu tirei fotos, peguei autógrafos em camisas antigas da minha coleção, eu convivi diariamente com campeões mundiais, mas também com pessoas que não estão no holofotes, toda a diferença há anos. E aí ele fez um forte desabafo agradecendo a todos e tudo, mas ele ficou bem chateado, não só com o desligamento, mas a forma com que ele acabou sendo desligado. Desejo toda a sorte do mundo aí para o Bruno, que ele tenha um sucesso profissional e que isso acabe não afetando o lado torcedor dele, que eu tenho certeza que não vai afetar, que logo logo estaremos torcendo juntos aí e comemorando bastante, quem sabe, vitórias e títulos do São Paulo no futuro não muito distante. Sucesso aí, viu, Brunão? Bora continuar trazendo mais detalhes sobre o tricolor paulista. O Moreira, eles têm se destacado nos treinos físicos, nos testes físicos no São Paulo. Informação que foi dada primeiro lá pelo Gabriel Sá. E a gente foi conversar um pouquinho sobre esse quesito, para a gente até se aprofundar em outras questões. Primeiro, para a gente confirmar a informação do Sá, ele está próximo, o Moreira está próximo de voltar a estar disponível, ele está recuperado de uma lesão na coxa, ele apresentou bons índices físicos de uma lesão nos últimos dias e já entrou no radar do técnico Hernan Crespo. O atleta foi submetido a um teste de VO2, a avaliação comum do futebol,
que mede a resistência aeróbica e a capacidade cardiovascular dos jogadores. O exame costuma ser aplicado em períodos de pré-temporada, para monitorar e tudo, mas ele acabou já fazendo esses testes até para a comissão técnica entender como é que está o lado físico dele. Bom, o problema do Moreira nunca foi cardiovascular, né? Foram as questões musculares. Mas do que a gente tem de informação hoje referente ao Moreira? É um jogador que rapidamente ele se entrosou com o elenco, ele já conhecia ali alguns jogadores, então até o fato dele ir para alguns jogos, foi isso um ponto muito positivo visto pelo Crespo, porque ele foi um jogador que, cara, ele tá emprestado pro Porto, vamos pensar com a cabeça do Crespo, tá? Cara, ele tá emprestado ao Porto e ele veio pra cá. Ele tá emprestado lá, só que ele veio pra cá. Ele tá indo nos jogos, ele tá fazendo questão. Então, esse comprometimento foi visto como muito positivo por parte do Crespo. Tanto é que ele já o vê, inclusive, como uma peça que ele pode utilizar nos próximos jogos. O Moreira pode ser, sim, relacionado para a partida contra a Chapecoense, tem boas chances disso acontecer. E não, o Crespo já teve uma conversa com o Moreira, tá? Isso a gente pode cravar. E nesta conversa, ele falou, ele confirmou a nossa informação, que a gente trouxe com exclusividade, de que ele seria utilizado no meio-campo, tá? Ali na vaga, inclusive, do Bobadilla, que era algo que o Crespo tá imaginando, que ele pensou que pode acontecer. Conversou com o Moreira se colocou à disposição, falou que conhece a posição, que dá para ele fazer, que ele quer brigar por esse espaço. Então o Crespo tá bem empolgado, se a gente pode dizer assim, ou interessado no Moreira para atuar nessa função. Eu espero que o Moreira, o importante é ele ficar bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. O Moreira, ele tem que ficar bem. Ele bem, sem as lesões musculares, ele vai poder ajudar, seja na lateral ou seja como volante. Eu tenho certeza disso. O que você acha disso tudo? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Lembrando, né, que nesta quinta-feira, às 8 horas, o São Paulo enfrenta a Chapecoense, retorna depois da pausa do Campeonato Paulista. O São Paulo retorna a campo, vai em busca de mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Jogo que vai acontecer no estádio do Canindé, quinta-feira, às 8 horas da noite. Inclusive, estarei lá presencialmente, estarei acompanhando essa partida lá da tribuna de imprensa e conhecerei pela primeira vez o Canindé assistindo o jogo. Já joguei no Canindé e já fui para alguns shows ali, a festa junina do Canindé. Já fui bastante ali em vários shows, Sorriso Maroto, Belo, enfim, já aproveitei bastante lá. E aí agora vou acompanhar um jogo do nosso tricolor paulista lá. São Paulo que tá fazendo essa preparação, treina hoje, treina amanhã, treina na quarta-feira, para na quinta-feira tá tinindo estar 100% para esse compromisso importante. E só os 3 pontos interessam. Obviamente, São Paulo vai com a sua força máxima, até do que a gente tem de informação nesse mês de março. São Paulo entende que é crucial, inclusive, para suas pretensões no Campeonato Brasileiro, porque só tem jogo do Campeonato Brasileiro, né? E tem agora a Chape, tem depois em casa o Palmeiras, que por mais que seja um clássico, São Paulo precisa dos 3 pontos, e vai viajar para Bragança para enfrentar o Bragantino. E o Atlético Mineiro fora de casa. São Paulo precisa somar pontos para continuar bem na competição. Bora lá trazer algumas informações do nosso tricolor paulista. Vou começar aqui. Primeiro, vamos falar sobre a reunião do Oscar com os representantes do São Paulo. Houve uma reunião na semana passada, a gente está em nova semana, na semana passada, entre os advogados do meio-campista e os representantes do atleta. E eles divergem ainda da última proposta feita ao São Paulo, do São Paulo ao staff. As negociações, o staff propôs uma coisa, o São Paulo fez uma contraproposta, e aí essa contraproposta não foi aceita pelos advogados e pelos representantes. Paulista, o Crespo, ele deu uma entrevista pro Bola da Vez, né? E aí ainda não temos a entrevista na íntegra, mas tem alguns pontos, alguns apontamentos que são importantes da gente trazer, que eles vão sempre soltando alguns cortes, e teve uma declaração que acabou repercutindo de uma maneira negativa em muitos torcedores. Eu quero trazer aqui para o canal para vocês tentarem entender o que ele quis dizer e trazer a opinião de vocês perante a isso. O Crespo, ele falou o seguinte, abre aspas, ainda não estamos nem perto do que o São Paulo merece, precisará muito tempo. Ajudar o São Paulo a ter serenidade para talvez chegar outro treinador que vai alçar taças, como o São Paulo merece. Falta muito tempo. Vamos tentar sempre ser competitivos, mas é muito difícil porque os outros têm muito investimento, tem infraestrutura, tem muitas coisas. Ainda estamos tentando arrumar politicamente, tentando arrumar economicamente o São Paulo enquanto os outros estão construindo, fecha aspas, do Crespo. Entendo o que o Crespo quis falar, tá? Só que me causa um certo incômodo esse derrotismo completo do Crespo. Acho que ele pode ser realista, mas não pessimista. E acho que as duas coisas são divergentes nesse caso. Ele pode falar que é difícil, ele pode falar do atual momento, ele pode falar que politicamente o São Paulo está se reestruturando, que também outras questões o São Paulo está reestruturando, só que pela grandeza do São Paulo, ele tem que falar, enquanto isso, nós dentro de campo, o jogo é jogado, temos 90 minutos como qualquer outro time e dentro de campo a gente tem que fazer a camisa falar mais alto. A gente tem que dar o nosso melhor para que a gente conquiste, para a gente quebrar essa estatística. A gente entra hoje, infelizmente, para ser coadjuvante nos campeonatos, por conta da devastação
administrativa que aconteceu nos últimos anos, mas dentro de campo a gente vai competir, a gente vai tentar. O Dorival conseguiu em 2023, porque eu, Crespo, não vou conseguir agora em 2026. A gente tem que tentar. Então, se ele conseguisse, e acho que falta isso ao Crespo, de trazer um tom de realidade para também um tom de esperança, porque senão o torcedor ele vai embora, cara. O torcedor vai embora. Se você falar pro torcedor do São Paulo que ele não vai disputar títulos, que ele vai... Não é nem disputar títulos, mas ficar com esse ar derrotista não vai rolar. A ideia é união, a ideia é você conseguir trazer todo mundo, para um bem maior, para uma causa maior. Não ficar só nessa de derrotismo. Acho que e aí ele agrada a todo mundo. Acho que é um ponto importante para o Crespo refletir, claro, na minha opinião, tá? Mas se você discorda de mim, acho que também tá certo. Ele também não entra no ar de ilusão, isso é importante, isso é um ponto positivo. O Crespo não fica iludido também não. Falando igual o Dorival lá no Corinthians, que quer reforços, não. Ele pelo menos ele sabe o que está acontecendo, isso é um ponto muito importante. Agora, eu acho que ele poderia trazer a mesma ideia que ele queria, mas de um ponto de vista diferente, que acho que seria um pouquinho mais legal. Mas é só minha opinião, tá, gente? Quero saber de vocês aí nos comentários, tá? Pra gente fechar, o Rogério falou sobre o Cauli novamente no fim de semana, tá? Depois do título do Bahia, o Rogério Ceni falou, abre aspas, do Cauli. Ele queria trocar de ares, a direção aceitou a troca. Eu relutei muito, eu briguei muito que ele ficasse. Ele é um cara que pode mudar a característica de jogo pra gente. É raro, é um jogador com características difíceis de se encontrar. Papá, Rogério, tu tá me dando expectativa de Cauli aqui conseguir dar certo, eu espero que isso aconteça, tá? E só pra gente fechar o vídeo de hoje, bora falar sobre a renovação de Isaac. As conversas estão em andamento, tá? Para uma renovação de contrato, não tá fechado, não tá. A gente não pode até as pessoas que eu conversei, e uma em específico, me falou, ó, não fala que tá fechado e tudo, que tá cravado, que tá encaminhado, mas há um otimismo para essa negociação ser fechada, tá? O contrato do Isaac, a expectativa, né, do São Paulo é renovar até 2030, colocar uma multa pro futebol nacional de 80 milhões de euros. A multa para fora tá em 60, eles podem acabar colocando para 100 milhões de euros a multa para fora. A expectativa é de logo, nos próximos dias, o São Paulo conseguir entrar em um consenso com o staff para conseguir essa renovação de contrato com o Isaac, e aí ele já sobe em definitivo, ou melhor, ele sobe para a transição, né? Porque hoje o São Paulo tem atletas em transição. Eles falam que são as atletas de transição, que são atletas que voltam para jogar o sub-20, mas que também treinam com os profissionais. Eles ainda estão em um período de adaptação. O Luca, por exemplo, por mais que o Luca possa até descer em algum momento, ele é colocado já como um atleta profissional. Ele não é colocado como um atleta de transição como o Jorge, Pedro Ferreira, Felisberto e entre outros. O Mike também já é um atleta profissional. O Isaac, ele teve sondagens do Strasbourg, do Shakhtar Donetsk, do Mônaco, só que a ideia do Mônaco era o Mônaco comprar o atleta e emprestá-lo para o Clube Bruges da Bélgica, que são dos mesmos donos lá, ele já iria para o Clube Bruges. Então o São Paulo está fazendo um modelo de um projeto de carreira para ele, para tentar convencê-lo de fato a ficar, a entender que ele vai ter rodagem, a minutagem, para o próprio staff também. O jogador quer ficar, ele quer se consolidar, ele quer realmente se tornar profissional do São Paulo. A expectativa é nos próximos dias essa assinatura contratual acontecer. Gosto muito do Isaac, espero do fundo do coração que essa renovação seja assinada, para que ele possa já ter rodagem no profissional. Para mim, eu sempre tenho falado isso, para mim o Isaac é o jogador mais pronto que veio do Sub-20. Da Copinha, para mim, ele é o jogador mais pronto. O jogador pronto que eu falo é o jogador que você tira do Sub-20 e já bota para jogar, que esse cara vai dar conta do recado. Eu tenho essa impressão. Pode não ser o mais talentoso, mas é o mais pronto. Uma maturidade dentro de campo muito importante, e acho que ele pode render bons frutos ao São Paulo. Eu espero que essa renovação de fato seja oficializada nos próximos dias, e é a tendência que deve acontecer, tá bom? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vamos começar o vídeo aqui, meu parceiro, falando sobre o Moreira, né? O Moreira que voltou aí recentemente, né? Estava emprestado aí para o Porto, o contrato foi rescindido, né? O contrato por empréstimo que iria até o meio do ano, que é quando acaba a temporada europeia, só que ele já voltou, né? Já voltou, já comentamos aqui vários bastidores aqui que o Crespo gosta aí das características do Moreira, que pode até ser utilizado aí como um volante. Comentamos bastante sobre isso nos últimos dias, tá? E temos aqui mais notícias sobre ele. Segundo o UOL, recuperado de uma lesão na coxa direita, o lateral direito Moreira teve bons indicativos físicos nos últimos dias e está no radar do técnico Hernan Crespo para ser utilizado. Na última semana, ele foi submetido a um teste, um procedimento comum de pré-temporada que avalia a resistência aeróbica e a capacidade cardiovascular do atleta. Nos resultados obtidos,
o Moreira figurou entre os melhores desempenhos do elenco quando comparado a índices registrados na pré-temporada realizada em janeiro, sinalizando que ele já atingiu um nível físico competitivo mesmo após um longo período sem atuar. Tá, então, tá aí, né? Ele acabou de voltar. Ele não estava em janeiro na pré-temporada com o elenco, né? Evidentemente aí porque ele estava no Porto. Aí ele voltou agora, fez aí alguns procedimentos aí comuns de pré-temporada, né? Como resistência aeróbica, né? Que é para você ver a capacidade cardiovascular do jogador. Ele fez esses procedimentos e os resultados foram bons, né? Figurou entre os melhores desempenhos aí, né? Físicos do elenco do São Paulo. O que é evidentemente uma ótima notícia, não significa que, né, que ele vai jogar bem, que ele vai ser utilizado. Evidentemente que para isso acontecer depende de vários fatores, né? Primeiro ele tá bem fisicamente, ele jogar bem no treino, conseguir entregar pro Crespo o que o técnico pede, entendeu? E ter uma regularidade que infelizmente ele nunca teve desde que ele subiu pro time de cima. Então, tá aí, fisicamente ele tá muito bem. Tá muito bem aí, né? Fez esses procedimentos e os resultados foram muito bons. Desde a última quinta-feira, o lateral superou a etapa de transição física e passou a treinar normalmente com o grupo principal no CT da Barra Funda. Então, até aqui, temos ótimas notícias do Moreira, né? Tá bem fisicamente, tá recuperado, já fez a transição, tá treinando com o grupo, o técnico aí que é o Crespo quer utilizar, né? Deve utilizar o jogador. Então, até aqui, tudo indo muito bem. Agora vamos ver aí no campo, quando o Crespo der oportunidades. Acredito eu que o Crespo vai dar aí chance pro garoto. Ele que deve ser utilizado como volante, né? O GE até trouxe uma matéria que a gente repercutiu aqui, que o Crespo tem a ideia aí do Moreira ser um volante pela direita para ser ali uma alternativa ao Bobadilla, né? Porque ele não vai tirar o Bobadilla do time agora para pôr o Moreira, né? Acabou de chegar aí. Então, a ideia é o Moreira ser um volante pela direita, né, para ser uma alternativa ali para o Bobadilla, né? Então tá aí, Moreira fisicamente parece tá bem, né? Na verdade tá bem recuperado. Agora, irmão, é torcer pro cara conseguir ter a mínima sequência aí. É simplesmente impressionante pelo lado negativo que ele não consegue ter sequência. Talento ele tem de sobra, talento, qualidade técnica, projeção para ele sempre foi muito boa desde quando ele subiu pro time de cima no São Paulo. Tecnicamente ele é muito bom, ele é muito refinado, tem muita qualidade com a bola no pé. Agora, fisicamente ele nunca conseguia ter uma sequência. No São Paulo ele jogava 2 jogos, se machucava. Aí ficava não sei quanto tempo fora, 3 jogos, se machucava. Entendeu? É um negócio incrível o que acontece com ele, cara. Tipo, esse negócio impressionante. Infelizmente tem muitos jogadores do mundo do futebol que tem esses problemas. Os caras não conseguem jogar, velho. Não conseguem jogar. Os caras não conseguem acompanhar o ritmo físico, a intensidade, se machucam muito. Infelizmente isso acontece com muitos jogadores aí. Muitos. Entendeu? E esperamos que agora o Moreira consiga ter uma sequência. Para vocês terem ideia, cara, olha como é que as coisas... O Mike, né, que todo mundo gosta do Mike, jogou a Copinha ano passado, foi muito bem. Foi um dos destaques da Copinha, daquela campanha do título. E ele estava na base ano passado. Aí subiu ano passado mesmo. O Mike tem 21 anos. Sabe quantos o Moreira também tem? 21. O Moreira tem a mesma idade do Mike. O Moreira subiu, tem não sei quantos anos já pro time de cima. Já se machucou, voltou, se machucou 200 vezes. Né? Teve aquela questão dele com o Zubeldia em 2024 no jogo contra o Cruzeiro. Aí depois foi pro Porto, se machucou. Aí voltou de novo. Cara, o Moreira, né? Às vezes já aconteceu tanta coisa com o Moreira. Tem tanto tempo que a gente já vê ele no time principal do São Paulo, que parece que ele tem o quê? 25 anos, 27, ele tem 21. Ele tem a mesma idade do Mike, que acabou de subir ano passado. O Mike não tem nem um ano de profissional de São Paulo. E ele tem a mesma idade do Moreira. É curioso isso, né? O Moreira subiu muito novo. Acho que ele subiu com 17, por aí. Entendeu? Então, muita gente fala, pô, que esse Moreira aí que não sei o quê, que não virou. Cara, o Moreira tem 21 anos, velho. Meu irmão, ele é um garoto ainda, ele tem a mesma idade do Mike, por exemplo, como eu tô falando. Entendeu? Então, um jogador muito jovem, por ser muito jovem, sempre tem aquela expectativa que agora vai conseguir ter uma sequência. Vamos ver. Torço muito, primeiro, porque é um jogador de São Paulo, né? A gente sempre vai torcer pro cara bem, porque se o cara for bem, o São Paulo vai bem. E segundo, porque é um talento, velho. E quem torce, evidentemente, para conseguir ser lapidado aí, mais fisicamente do que tecnicamente, e que ele consiga jogar, mano.
entendeu? Vamos torcer, né? Vamos ver aí se agora vai ou não, né? Vamos ver aí. Acho que vale mais um voto de confiança, acho que vale a aposta de novo, porque ele tem 21 anos de idade, 21, tá? Bom, vamos avançando aqui. O São Paulo anunciou aí nos últimos dias, né, rapaziada, a renovação, né? É meio estranho falar renovação, porque o São Paulo comprou o Marcos Antônio, né? Então não é que o jogador tava com o contrato acabando e renovou, não. O São Paulo comprou ele aí, né, em relação ao contrato que tinha anterior, que era empréstimo, aí comprou agora ele de maneira definitiva. Tinha algumas metas no contrato, se ele batesse, o São Paulo era obrigado a comprar ele de maneira definitiva, ele bateu essas metas aí com tranquilidade. Aí temos aqui detalhes, tá, da negociação aí do São Paulo com a Lazio. A gente até comentou, acho que foi ontem de ontem, né, que o São Paulo ia pagar 4 parcelas para a Lazio, né, 4 parcelas aí, uma por cada ano, né? Vai pagar uma em 2026, uma em 27, uma em 28, outra em 2029. 4 parcelas aí em valores iguais. E temos aqui mais detalhes. Para garantir a permanência do jogador, tem a informação que traz o Alexandre Vieira, o São Paulo pagará aí 4,2 milhões de euros, que daí cerca de 27 milhões, né? 27 milhões e 100 mil reais, tá bom? O São Paulo passa a deter 100% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o clube italiano manterá 20% de uma participação sobre um eventual lucro em uma futura venda. Então, São Paulo, ao Flamengo, que é o Marcos Antônio, São Paulo vendeu o Marcos Antônio para o Flamengo, a Lazio tem direito a 20% do lucro, tá? Do lucro em relação a uma possível venda, tá? O pagamento vai ser feito de forma parcelada, 4 parcelas iguais de 6 milhões e 700 mil reais, né? São 4 parcelas aí que o São Paulo vai ter que pagar de 6 milhões e 700 mil reais. A primeira parcela vai ser paga aí em setembro deste ano. E as outras serão quitadas nas temporadas de 2027, 2028 e 2029. Então tá aí novos detalhes dessa compra definitiva do Marcos Antônio, tá? O São Paulo vai ter que pagar 4 parcelas de 6 milhões e 700 mil reais e 100% do atleta do São Paulo e o clube italiano, que é a Lazio, que é o clube, né, que tinha os direitos econômicos do jogador, vai ter 20% de uma futura venda, né? 20% do lucro de uma futura venda, né? Não é que se o São Paulo vende ele por um valor, 20% vai para a Lazio, não, 20% do lucro. Não é que a diferença a mais do valor que o São Paulo comprou, que é 4,2 milhões. Entendeu? Então, assim, o São Paulo vendeu o Marcos Antônio por 10 milhões de euros. Espero que isso não aconteça, só um exemplo. 10 milhões de euros. 10 de euros. Você tira os 4,2 que o São Paulo pagou, né? E o resto que sobrar, 20% vai para a Lazio. É 20% do lucro, do valor ali, né? Sobre o que o São Paulo pagou. Acho que deu para vocês entenderem, né? Então tá aí, novos detalhes aí, né, desse acordo do São Paulo com a equipe italiana, a Lazio, né, que é o time aí que o Marcos Antônio tinha os seus direitos econômicos e o São Paulo comprou de forma definitiva, né, contrato aí até 2030. Beleza, meu parceiro? Vamos avançando aqui agora, vamos seguindo aqui, vamos falar agora sobre mais um cria de Cotia. A gente falou sobre o Moreira agora há pouco, bora falar agora sobre o Patrick aí. Patrick, lateral esquerdo, que infelizmente não conseguiu jogar, não conseguiu vingar no São Paulo e foi emprestado. Alexandre Vieira. Patrick Lanza vive um grande momento no Juventude e cresceu de rendimento. Pessoas que trabalham com lateral acreditam que ele pode deslanchar na Série B esse ano e está pronto para 2027 voltar ou ser negociado de forma definitiva, tá? Então o Moreira a gente já falou, o Patrick Lanza tá muito bem no Juventude, meteu até gol contra o Grêmio aí no Campeonato Gaúcho, né? Eu até tava vendo esse jogo aí, né? Juventude e Grêmio, vi um pouquinho desse jogo, ele fez um golaço e ele tá jogando bem, né? Ah, porque ele fez gol, Gabriel? Não, ele tá jogando bem lá, tá vendo um bom momento, o melhor momento da carreira dele agora, porque ele tá emprestado no Juventude. E evidentemente que a expectativa é ele fazer um ótimo ano, deslanchar na Série B pela Juventude. E se não voltar, o São Paulo negociar ele, né? Vender ele de forma definitiva para o Juventude ou para qualquer outro time que esteja interessado no jogador. Então é uma possibilidade de venda
aí o Patrick, agora que ele está se valorizando no mercado, porque está jogando muito bem na equipe de Juventude. Então, uma possibilidade real de venda aí do São Paulo, o Patrick Lanza. E, cara, eu dei um exemplo sobre o Patrick Lanza quando a gente estava comentando sobre o goleiro Yang, né? O empresário dele lá deu entrevista para o Globoesporte.com, né, falando que o São Paulo contratou o Coronel, que era um desrespeito, que o Yang vai virar o novo Lucas Perry, que ele estava procurando já um novo clube na Europa para ele assinar um pré-contrato, né, o Yang assinar um pré-contrato. E, cara, assim, eu falei, cara, o ideal a ser feito era ter pegado o Yang, né, renovar o contrato dele, óbvio, e emprestar para ele ganhar rodagem, minutagem do time, ganhar experiência e depois, quem sabe, voltar para o São Paulo. Né? Você vê que o Patrick Lanza acabou de sair do São Paulo e começou muito bem o ano de 2026 na equipe de Juventude, porque o contexto é diferente, a pressão é diferente, tudo é diferente. Uma coisa é você jogar no São Paulo, outra coisa é você jogar no Juventude. E ele jogar em um time menor, que não tem a pressão do São Paulo, é ótimo para o jogador ganhar minutagem, ganhar experiência. O volante Hugo tenta ganhar espaço no elenco profissional do São Paulo FC após um longo período de recuperação de lesão. O jogador foi promovido ao time principal no ano passado depois de conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas acabou passando praticamente toda a temporada afastado. Na final da competição de base, ele sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, o que exigiu um longo processo de recuperação. Já recuperado, Hugo iniciou a temporada de 2026 integrado ao elenco principal, porém vinha sendo apenas uma opção para a comissão técnica. Até o momento, o volante foi relacionado em 2 partidas, mas ainda não entrou em campo. No fim de janeiro, o Departamento de Preparação Física do clube identificou a necessidade de aprimorar algumas valências físicas do atleta. O objetivo foi reforçar a parte muscular, evitar possíveis lesões e garantir uma recuperação completa após o problema no joelho, além de focar em trabalhos de prevenção para o futuro. Mesmo durante esse período, Hugo não chegou a deixar de treinar no gramado, mas participava de atividades controladas e não realizava todos os exercícios junto ao restante do grupo. O volante já voltou a trabalhar normalmente com o elenco no final de fevereiro e está novamente à disposição do técnico Hernan Crespo, que vê o jovem como uma opção para a função de primeiro volante dentro do elenco tricolor. A transferência do jovem Enzo Grigoletto para o SCA Brasil marca mais um movimento na base do futebol paulista. Após sair do Palmeiras, ele se transferiu para o Centro de Formação do São Paulo em Cotia, um dos locais mais renomados do mundo para o desenvolvimento de atletas. Não conseguiu se firmar e foi liberado. Agora, ao se juntar ao SCA Brasil, clube fundado pelo ex-jogador Edmilson, o atleta busca mais minutos em campo e uma vitrine diferente para seguir seu processo de amadurecimento profissional. O SCA Brasil tem focado justamente em receber jovens talentos que buscam espaço para transição ou consolidação antes de saltos maiores. Essa mudança é comum nessa faixa etária, onde a busca por competitividade e minutos jogados fala mais alto do que a grife dos grandes centros. É um passo estratégico para que ele possa mostrar seu futebol em um ambiente que, embora diferente da estrutura de um gigante da Série A, oferece as condições necessárias para o desenvolvimento tático e físico.